Senhor, usa-nos, Senhor. Ó, para dispensar aquilo que está no seu coração. Ó, Senhor, nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão. Ó, e rogamos pelo seu favor, Senhor. Rogamos pela sua graça essa noite. Que ela superabunde entre nós. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Podemos compartilhar acerca das palavras do ministério, né? Nós estamos vendo então esse matinal, cujo tema central é viver uma vida cristã e vida da igreja sob o governo de Deus para a economia de Deus. E essa noite nós estamos na quinta mensagem, né, desse matinal, que é a graça nas epístolas de Pedro. Puxa, vamos falar sobre a graça de Deus, irmãos. Mais voltado então ali para as epístolas de Pedro, né? Então, irmãos, esse assunto realmente, quando a gente vai falar sobre a graça de Deus, realmente é um tema muito abrangente, né, na Bíblia. Se nós formos pegar pela etimologia da palavra graça, né, o que é etimologia? É o que a palavra significa, né? Então, se você perguntar, acho que para a maioria dos cristãos, né, se a gente fizesse uma enquete e por toda a terra, por todos os cristãos, e perguntasse o que é a graça de Deus, qual resposta você acha que nós teríamos em maior volume? Favor e merecido, não é mesmo? Viria essa resposta certamente em grande escala. Favor e merecido. Só que isso está certo, porque é o que a palavra significa, é a etimologia da palavra, né? Mas nós vamos ver essa noite, irmãos, que o significado é muito mais abrangente que isso. Porque se você tiver uma simples percepção, né, o que é um favor imerecido? É como se fosse nós seres humanos, né, a gente faz troca de favores, né? Então, alguém me faz um favor, eu vou lá e retribuo com um favor no mesmo tom ali, né? Só que com Deus, irmãos, se Deus nos fez um favor, esse favor não tem como eu voltar para Ele por causa da natureza do favor, né? Então não tem, é um favor unilateral que Ele fez por nós. Só que se fosse um favor apenas, né, seria algo que Ele fez por nós e nos deixou, né? Seria só isso. Mas a graça é muito mais do que isso. A graça, Ele se deu para nós como graça. Então não é só um favor que Ele fez. Ele se deu para nós, irmãos, como graça. Só nessa simples percepção você consegue ver que o significado da graça é muito mais abrangente do que ela significa na etimologia, né? E a graça de Deus ela é tão profunda, irmãos, ela é tão maravilhosa, que ela remonta às origens da criação. Se você pensar, né, Deus, Ele é o único que cria todas as coisas a partir do zero, do nada, né? O homem, ele cria também, certo? Mas ele cria de coisas que já existem. Ele pega o que existe e cria coisas. Mas Deus não. Deus, ele traz à existência coisas que não existem. Então, como estamos falando de graça e de favor merecido, né? O que o nada fez para merecer ser criado? Já pensou sobre isso? O que o nada fez? Nada. Então, você vê que tudo que foi criado, qualquer coisa da criação de Deus, né, é algo que vem de Deus ser gracioso, porque Ele quis criar. É uma dádiva, é uma bênção de Deus, né? Então Ele quis criar qualquer coisa. Então, se Ele quis criar qualquer coisa, e isso é graça, Ele foi gracioso em querer criar, porque aquelas coisas nada fizeram para merecer ser criadas, tudo é graça. Tudo é graça. Tudo que foi criado é graça. Só que, de todas as coisas que foram criadas, irmãos, há algo que é chamado de a obra-prima da criação de Deus. Como todo autor, né, Deus tem também a sua obra-prima da criação. E quem é a obra-prima da criação de Deus? É o homem. O homem, né, foi criado diferente de todas as outras criaturas de Deus. De tudo mais que Ele criou, né? Porque Ele foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Então Deus, Ele foi muito gracioso na criação do homem. E na verdade todas as coisas que foram criadas para o homem. Porque o homem está no centro do plano e do propósito de Deus, da vontade do que Ele quer, né? Então tudo que Ele cria em prol do homem. Tudo que está criado. Então eu estava esses dias conjecturando e pensando sobre a graça de Deus, né? E eu vejo que a graça de Deus, irmãos, ela está em tudo, né? Nós precisamos ter olhos para ver a graça de Deus. Né? Se você, por exemplo, o fato de você levantar e respirar, o que você fez para merecer o ar que você está respirando? Isso é graça de Deus, né? Quando você sai lá fora, nós estamos no inverno, e o sol aquece a sua pele, o sol do inverno é muito bom, né? O que você fez para merecer aquele grande luzeiro que foi criado
que agora está emitindo raios e está aquecendo a sua pele. Nada, você não fez nada para merecer isso. Né? E se você olhar para o homem, puxa, o homem, né, ele foi criado com 5 sentidos. Para pensar, irmãos, né, por que Deus criou o homem com 5 sentidos? Por exemplo, o sentido do sabor, o paladar. Por que não criou o homem que nem, por exemplo, o boi que só come pasto? Vou fazer só um alimento só e o homem vai comer. Né? Por que ele criou uma gama de alimentos diferentes? E criou no homem o paladar para ele sentir os sabores das coisas. Por quê? Isso é graça de Deus, irmãos. A visão. Por que nós não temos uma visão monocromática? Só olhar preto e cinza. Por que eu vejo cores? Para enxergar a beleza das coisas. Então, isso é a graça de Deus. Todos os sentidos do homem é a graça de Deus, irmãos. Deus foi gracioso para com o homem. Né? E esses dias eu sigo algumas pessoas que falam sobre a criação de filhos. Né? Falam um pouco com relação sobre isso. Né? E eu estava vendo um deles, né, um desses que falam sobre isso, né, ele falou, olha, nós precisamos valorizar, né, dormir com os nossos filhos. Né? Então, antes dos 10 anos, valorize dormir com eles ali, né? Porque depois dos 10 para frente vai ser mais difícil eles quererem estar ali e dormir com você, né? E aí puxa, né? Vamos tentar praticar isso, né? E aí eu sentei ali, peguei, acho que na quarta eu dormi com a Isa, né? E na quinta com o Isaac, né? E aí à noite ali, eu sentado ali, né? Passei aquele momento com eles ali. Conversando, aí fiz uma massagem, ele dormiu, ele normalmente dorme, né? E eu fiquei olhando aquilo e eu agradeci ao Senhor, eu falei, puxa, Senhor, obrigado, né? Por eu poder viver esse momento. Isso é graça do Senhor. Você chegar na sua casa e encontrar quem te ama te amando, isso é graça de Deus, irmãos. Você poder ter momentos com os seus familiares, com quem você ama, momentos bons, e esses momentos você vai levar para a eternidade, isso é graça de Deus. O fato de nós estarmos vivos, de você acordar vivo, quantas pessoas não acordam vivos? É graça. O fato de eu poder ir ali caminhando e tomar água sozinho, sem a ajuda de ninguém, é graça. Tudo é graça, irmãos. Se eu vou no banheiro sozinho, tem pessoas que não conseguem. É graça de Deus. Irmãos, tudo é graça de Deus. A graça de Deus está aí. Nós precisamos ter olhos para ver a graça de Deus. Né? Tem uma história que fala o seguinte, que tinha um homem que ele tinha uma grande fazenda, né? E aí ele já era senhor, tal, ele se cansou da fazenda e falou, vou vender essa fazenda, né? E aí ele chamou um rapaz, pediu para ele tirar as fotos ali e anunciar que ele ia vender a fazenda. E aí, né, passou-se uns dias, naquela época era jornal, né, então saiu no jornal, né, a venda da fazenda. Aí ele pegou e foi ler, né, o anúncio da fazenda dele. E ele começou a ler aquela descrição, então ele começou a falar da chácara dele, né? Da fazenda dele, que era uma fazenda com muitas árvores frutíferas, e tinham animais silvestres, tinham animais para gerar ali ovo, os alimentos ali, e né, isso foi falando um monte de coisa da fazenda, assim, né? E ele falou, meu Deus, a fazenda é minha. Aí ele ligou pro rapaz e falou, olha, tem vários pretendentes já querendo comprar a sua fazenda, quando que eles podem ir ver, né? Aí ele falou, não vou mais vender, não. Por quê, irmãos? Porque ele estava ali, mas ele não tinha olhos para ver. A graça é assim. Nós precisamos ter olhos para ver e entender a graça de Deus na criação. Só que, irmãos, a graça de Deus na criação é maravilhoso, né? Mas não é a maior expressão da graça de Deus para a humanidade foi a redenção de Cristo. Essa foi a maior expressão da graça. Na verdade, a graça, irmãos, ela sempre existiu porque ela é o próprio Deus. É que ela se manifesta na linha do tempo para o homem em Cristo. João fala que a graça e a realidade vieram por meio dele. Então, ela sempre existiu, mas ela se manifestou para a humanidade naquele momento. E aquele plano de redenção que Deus realizou, que expressa aquilo que estava no coração dele, de redimir a sua criação, que na verdade em Apocalipse tem um versículo que fala que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Algumas traduções falam desde a fundação do mundo, e outras antes da fundação do mundo. Ou seja, por que tem esse versículo falando isso? Porque, na verdade, na onisciência de Deus, ele já havia preparado no coração dele um plano de redenção para o homem. Antes de todas as coisas, antes de existir o homem, e antes de existir tudo que foi criado para o homem, antes de tudo, o cordeiro já tinha sido morto. O plano de redenção já estava no coração de Deus em resgate do homem, né? Então você vai vendo que
a redenção que o Senhor realizou, todo esse plano que o Senhor fez para redimir e resgatar e trazer o homem à condição inicial da criação, sempre esteve no coração de Deus e é a maior expressão da graça de Deus para a humanidade. Não há nada maior que isso, porque, irmãos, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele disse na criação que se comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreríamos. E como ele é justo, ele é justiça, ele teria que cumprir isso. Mas, irmãos, né, nós estávamos destinados à morte, mas ele, como substituto, morreu por nós e levou sobre ele todas as nossas transgressões. Né, que Isaías fala que sobre as suas feridas fomos curados. Levou sobre si todas as nossas transgressões. Puxa, que expressão maravilhosa da graça, da benevolência. Benevolência de Deus é que Ele decide nos abençoar ao invés de nos amaldiçoar. Uma grande expressão da benevolência de Deus, irmãos. Puxa, a graça de Deus, irmãos. Então vocês conseguem ver a profundidade da abrangência da graça de Deus, né? E, irmãos, e no ministério, você não vai encontrar em nenhum outro lugar essa definição, que é a definição do algarismo Romanos 1, que é a melhor definição de graça. Você pode procurar em qualquer outro material cristão, você nunca vai encontrar essa definição. Essa definição você só encontra na restauração. E é a definição mais completa da graça de Deus. Porque a graça de Deus, irmãos, vamos ler, ponto 1. Graça é o próprio Cristo como nosso desfrute. Puxa, essa frase nós temos que gravar no nosso coração. Graça é o próprio Cristo como nosso desfrute. Podemos até falar que é o Deus triuno como nosso desfrute. Porque Cristo é o Deus triuno. Graça é o Cristo ressurreto, como o Espírito que dá vida, dando-se a nós livremente, sendo tudo para nós e fazendo tudo em nós. Puxa, olha isso. Dando-se a nós, olha os verbos. Dando-se, graça é Cristo dando-se a nós livremente, sendo tudo para nós e fazendo tudo em nós, por meio de nós e para nós. Ou seja, graça é tudo. É Deus querendo ser tudo para você e fazer tudo para você, por meio de você e para você. Puxa, irmãos. que significado maravilhoso. Esse é o significado mais completo da graça de Deus. Mas eu queria falar um pouco antes da gente entrar no matinal. Como que essa mensagem está dividida, irmãos? Na verdade, nós vamos estudar a graça, né, nas duas epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. São 8 capítulos, 5 capítulos na primeira epístola e 3 na última. Então, a graça ela é mencionada por 12 vezes nessas duas epístolas. Tá? Sendo mais exato, há 10 menções em 1 Pedro e 2 menções de graça em 2 Pedro. Então, esses versículos que você vê aqui na leitura bíblica, tá vendo no seu matinal aí? Leitura bíblica. Se você contar, dá 12 versículos. Esses são os 12 versículos que mencionam graça, tá? Nas epístolas de Pedro. E é interessante que o irmão que ministrou essa mensagem no final do ano passado na Conferência de Ação de Graça, né, que resultou nesse treinamento, nesse matinal, foi o Rick Acosta, essa mensagem dessa semana, ele comentou que uma coisa muito interessante, apesar do tema, né, das epístolas de Pedro ser o governo de Deus, que é um tema muito relevante, a gente nunca pode perder de vista o governo de Deus, né? Ele falou que nos 8 capítulos, né, nas duas epístolas, há a menção da palavra justiça e juízo, né, julgamento, justiça e juízo, por 10 vezes só. E a palavra graça 12 vezes. Então, olha, o tema é o governo de Deus, né, mas a menção da graça é maior do que a menção do justiça, juízo e julgamento. Né? Então, você veja o encargo que estava no coração de Pedro ao falar da graça de Deus. É claro que se quem falou da graça no Novo Testamento foram necessariamente Paulo, João e Pedro. Esses 3 falaram da graça. Se você comparar o falar do o apóstolo Paulo, ele realmente estruturou a graça. E deu o fundamento, a base, estruturou todo o falar sobre a graça. Mas se nós não tivéssemos João e Pedro, puxa, ficaria incompleta a visão da graça. É como se Pedro e João, eles completassem a visão da graça, nos dando uma visão do todo. E é interessante você notar também que Pedro, vamos falar um pouco a respeito do caráter dos escritos de Pedro, né? Que isso é um assunto que o irmão Lee trata no Estudo Vida. Pedro, irmãos, se você olhar para Pedro, né, olha para onde que Pedro está no Novo Testamento. Ele está nos 4 evangelhos, certo? Como um apóstolo. Ele está em Atos e ele está nas 2 epístolas, que ele só escreveu essas 2 epístolas, certo?
Só que se você olhar para esses três momentos da vida de Pedro, né, se você olhar para a maturidade com que Pedro, em Atos 2, logo em Atos 2, quando ele se levanta para falar para aquela multidão sobre o dispensar do Espírito, do derramamento do Espírito, Pedro ali, ele era claro, ele era convicto da sua fé em Deus, daquilo que ele cria, ele falava com intrepidez ali, sem hesitar, né? E ainda nas epístolas você vê um Pedro maduro, né, nos seus escritos, naquilo que ele escreve, coisa que você não vê nos evangelhos. Se você olhar para os evangelhos, né, o agir ali, como Pedro se comportava, você vê ali que Pedro ele tinha algumas características ruins, né? Até mesmo ele era insensato. Alguns estudiosos classificam ele como insensato e impulsivo. Sabemos que ele era o filho do trovão, né? Então ele emitia a sua opinião muito rápido, não pensava e falava, né? E a gente sabe, ele era um pescador, então já tinha um linguajar rude, né? Então Pedro, você imagina, né? Ele seguiu aquele homem, Jesus, apareceu na praia, falou, vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Ele seguiu, foi atraído por esse grande imã universal que era o Senhor, e começou a seguir aquele homem, ficando maravilhado pelas coisas que ele fazia. Então você imagina o que ele viu, o que ele ouviu ali, né? E os evangelhos relatam isso. Só que faltava para Pedro ali nos evangelhos um pouco do discernimento, isso que o irmão lhe fala, faltava o discernimento com relação à vida para ele, de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo aquilo que ele via e ouvia. Então ele ficava um pouco perdido, né? Porque faltava isso para ele, esse discernimento. E é por isso que em João 16, olha que interessante, João 16, olha o que o Senhor fala aqui. João 16, 12, o Senhor fala assim, ó: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda a realidade. Porque não falará por si mesmo, mas falará o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Senhor sabia que os apóstolos, incluindo Pedro, eles não podiam suportar aquilo, né? Lembra aquela passagem que ele fala que vai dar o corpo dele, o sangue, né? Então isso era uma loucura para os apóstolos, esse falar, né? Então o Senhor sabia. Então por isso que ele fala, tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar isso agora, mas um dia vai vir o Espírito da realidade. Um dia vocês vão receber o Espírito. E lá em Atos, né, Pedro recebeu o derramamento do Espírito. Então, em Atos, já era um Pedro diferente, porque Pedro certamente tinha recebido o Espírito, e o Espírito conduziu ele a toda a realidade, tudo que ele tinha vindo e ouvido. E a prova disso é que, por algumas vezes nas epístolas, ele cita acontecimentos dos evangelhos. Ele cita o Monte da Transfiguração, que ele esteve presente. Então, ele começa a entender os significados e a ligar os pontos, sabe? Então o Espírito, na realidade, vai conduzindo ele a toda a realidade, a verdade. Então o Pedro que antes era impulsivo, o Pedro que antes era o Simão Barjonas, né, no seu velho homem, agora se torna o Petrus, né? Se torna realmente um homem transformado, maduro na vida, com discernimento, né? E você vê isso em Atos e principalmente nas epístolas, né? Você vê isso claramente. E uma coisa interessante do caráter de Pedro, né, é que Pedro, ele é diferente de Paulo, ele gosta de adjetivar algumas expressões, algumas palavras, né? Então é uma característica muito peculiar de Pedro, né? Porque quando ele vai falar algo, por exemplo, ele vai falar do sangue do Senhor. Ele poderia simplesmente falar o sangue de Jesus e falar, só que ele põe um adjetivo, ele adjetiva o sangue, ele fala o sangue precioso. Então, quando você adjetiva algo, você dá uma amplidão de significado maior, porque não é só o sangue agora. É um sangue precioso, é um sangue que tem valor. O que é algo precioso? É algo que tem valor. Então, não é qualquer sangue. É um sangue precioso. Então olha como Pedro, quando ele adjetiva, ele dá mostra muito também do caráter dele, porque para ele, né, o sangue do Senhor era algo muito precioso, para o ser dele, sabe? Então, puxa, é um sangue que ele levou sobre ele todos os pecados, é um sangue que tem eficácia eterna. Não é qualquer sangue, então ele adjetiva, sabe? Então é algo que estava nele, constituído nele, no caráter dele, no ser dele. Então ele adjetiva. E ele faz isso com muitas coisas, inclusive com a graça.
Porque se você olhar desses 12 versículos em que a graça é mencionado, 6 versículos Pedro vai fazer isso, com a palavra graça. E ele vai criar ali expressões únicas em toda a Bíblia. Nem mesmo Paulo, para vocês terem uma ideia, Paulo escreveu 14 epístolas. E Pedro escreveu apenas 2. Essas 14 epístolas têm 121 capítulos. Pedro tem 8 capítulos. Essas 6 expressões da graça que ele cria aqui, você não encontra nos 121 capítulos e nas 14 epístolas de Paulo. São expressões únicas que a gente só vê em Pedro, que ele cria por causa dessa característica de adjetivar e criar essas expressões, né? Então nós vamos ver, tá? Não se preocupe, nós vamos ver quais são essas expressões da graça, né? Então, mas é bom que os irmãos tenham isso em mente, essa característica de Pedro. E ele gostava muito de usar também a palavra todo e todas, né? Você vai ver muito isso, né? O Deus de toda graça, né, vos concedeu todas as virtudes para a piedade, né? Então ele usa muito essa questão, essas palavras, todos e todas, né? Ele gosta também de usar essas expressões, né? Mas Pedro, irmãos, qual que foi o objetivo então, né? O que está por trás do livro das epístolas de Pedro? Nós temos que entender isso é muito importante. Primeiro, entender que todo esse falar está debaixo do governo de Deus. E o governo de Deus precisa estar muito claro para nós, irmãos, né? Se eu perguntasse o que é o governo de Deus, né? Você já pensou como você responderia? Cuidado para não responder que é o reino de Deus. Porque não é o reino, é diferente do reino, né? O que é o reino? O reino de Deus, os irmãos se lembram, né? Quando eu recebi o Senhor, a vida de Deus entrou em mim. E essa vida, ela gera uma esfera. Essa esfera que é gerada com a vida de Deus em mim é o reino de Deus. É a esfera em que ele pode exercer a sua autoridade, certo? Isso é o reino. Mas o que é o governo, então? Para entender o que é o governo, vamos olhar para vamos pegar uma nação qualquer, X, tá? E vamos olhar para o presidente dessa nação. Claro que cada estado tem o seu governador, mas vamos falar de um ponto de vista mais amplo ali da presidência, que é como se fosse o governador dos governadores ali, né? Que ele governa a nação ali. Então, o presidente, ele governa a nação. Então, o presidente, ele tem uma vontade. Qual que é a vontade? É que a nação vá bem, que a nação prospere, que a nação não tenha problemas, sanar todas as divergências que ele vê, ou seja, ele vai pensar, ele vai tomar ações e medidas em prol desse objetivo dele, de ter uma nação próspera, de acabar com os problemas, resolver as divergências, né, e tudo mais. Pelo menos deveria ser assim. Então, o que é o governo? São essas medidas administrativas que o presidente toma com ações concretas sobre a nação, certo? Visando um propósito. É a mesma coisa com o reino de Deus, irmãos. O que Deus quer no seu governo? Ele quer, lá no futuro, né, a própria Nova Jerusalém nos mostra isso, que será um reino de justiça e paz. Então, se lá no futuro tem um reino que vai ser regido por justiça e paz, o que ele tem que fazer daqui até lá? Quais ações que ele tem que tomar? Ações para limpar todo o universo de injustiça e de iniquidade. Tem que limpar o universo. Então é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer um reino de justiça e paz. E então ele vai tomar ações, medidas. Então Deus, ele governa julgando. É por isso que nós vimos no passado, né, nas mensagens anteriores, que ele governa julgando. Então, irmãos, não se preocupe, né? Toda a iniquidade que você vê na terra, né, injustiças que você fala, puxa, como que pode isso subsistir, né? Deus, ele tolera até um certo ponto que faz parte do seu propósito para ser usado em prol da sua vontade. Ele tolera até certo ponto. Mas pode ter certeza que um dia o Senhor vai resolver todas as injustiças. Um dia isso vai acontecer. Não duvide no seu coração. Porque haverá um reino de justiça e paz no futuro. Isso é uma promessa de Deus. A Nova Jerusalém será esse reino. Então não se preocupe. Mas ele vai tomando as medidas. E, irmãos, nós estamos debaixo do governo de Deus. E Pedro fala para nós nos humilharmos perante a mão de Deus. Nos humilharmos. No sentido de quê? De reconhecermos que, puxa, Deus, os céus governam. Apesar de eu estar debaixo de um governo humano, o meu reconhecimento, eu tenho que olhar para cima e falar, os céus governam. Deus, ele vai estabelecer o seu reino e vai tomar todas as medidas no sentido de julgar todas as iniquidades até lá. Então eu tenho que estar debaixo desse governo de Deus. Tem que ser regido por esse governo. Então isso nunca pode sair do nosso radar, irmãos. É esse falar, é esse governo que está por trás de todas essas palavras aqui.
né? O que é a graça, né? Qual que é a relação da graça com o governo de Deus? Irmãos, Deus, ele nos dá um suprimento para que nós possamos, até ele ter esse reino de justiça e paz, vai acontecer muitas coisas aqui, certo? Que ele vai precisar tomar muitas ações no sentido de julgamentos, né? De juízos de Deus. E vai ter muitos sofrimentos. Então é como se o Senhor concedesse um suprimento para que nós possamos prosseguir nesse governo, sabe? Até o reino de justiça e paz. Então ele dá um suprimento, que é ele mesmo sendo tudo para você, tudo que você precisa, para conseguir resistir a esse período, né? A esse governo, a esses justos juízos de Deus ao longo da história, né? Então, a graça de Deus, ela entra nesse contexto, ela está relacionada com o governo de Deus nesse sentido, de Deus nos suportando. É por isso que Pedro fala que toda a graça, ela vai o quê? A graça tem dois vieses, nós vamos ver. Um de nos suprir com o próprio Deus, e a outra, que é o que Paulo fala, né, de que é nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas, ou seja, esse é o poder da graça, o poder aperfeiçoador que nos capacita e nos aperfeiçoa, que ele leva a cabo a obra de santificação do Espírito em nós. Então esse é o poder da graça de aperfeiçoar, mas ao mesmo tempo de nos suprir com o próprio Deus, né? Então ela tem esse viés de nos suprir e de nos aperfeiçoar, né? Essa é a graça de Deus. Mas a graça tem muitas facetas, irmãos, muitas facetas diferentes, né? Então a ideia hoje é a gente explorar, né, todos esses versículos aqui, os contextos, e ganhar tudo que Pedro falou sobre a graça de Deus nas suas epístolas, né? Versículo por versículo. Uma coisa interessante, antes de entrar aqui, que eu preciso falar isso, vou pegar meu celular aqui, que até o Ica Costa trouxe essa menção, eu quero fazer também. Dos estudos vidas, né? Acho que se você fosse escolher, qual estudo vida eu vou ler, né? Dificilmente você escolheria Judas, fala a verdade. Você escolheria. Eu acho que eu demoraria muito tempo para ler Judas, né? Porque tem tantos outros, né, estudos vidas para ler. Mas o Ica Costa fala que, como os irmãos do ministério, eles realmente se aprofundam, né? No estudo vida de Judas, né, tem 5 mensagens que o irmão Lidl. Quando ele ministrou o estudo vida de Judas, ele ministrou junto com o estudo vida de Judas, o estudo vida de 1 e 2 Pedro e João, 1 e 2 João. Então foi tudo junto, ele ministrou. Então na última mensagem de Judas, se você olhar a mensagem 5, ele dá uma mensagem adicional. 2 mensagens, são 4, né? 4 e 5. Ele dá 2 mensagens ali, a 4 e a 5, como se fossem mensagens adicionais sobre as epístolas de Pedro e Judas, né? Então isso é maravilhoso, porque ele dá um resumo ali completo, né? Qual que é o foco central, qual que é a estrutura básica, ele dá um resumo ali muito completo. E você imagina, quando que a gente ia imaginar um negócio desse, né? Se realmente se os irmãos não nos conduzissem à mina, né? E eu queria ler um trecho que fala lá sobre o foco central, né? Que é muito, muito, muito interessante, ó. Então é estudo vida de Judas, né? É a página 592. 529, perdão. Olha o que fala aqui, ó. Porque quando isso aqui eu fiquei chocado, porque a gente está acostumado a ouvir que o tema de Pedro é o governo de Deus, né? Então você acha que vai nessa linha. Mas olha o foco central, né? Em nosso estudo das epístolas de 1 e 2 Pedro, eu estou lendo o estudo vida, mensagem 5, páginas 529, tá? Estudo vida de Judas. O foco central. Em nosso estudo das epístolas de 1 e 2 Pedro e Judas, precisamos ver o foco central desses livros. Embora o assunto de 1 e 2 Pedro seja o governo de Deus, especialmente o seu governo mostrado em seu julgamento, esse não é o foco central desses livros. Puxa. Tampouco é o governo divino a estrutura básica das epístolas de Pedro. Qual é o foco, então, dessas epístolas? Qual é a sua estrutura básica? Para não sermos distraídos pelas muitas questões preciosas em 1 e 2 Pedro, precisamos de respostas claras a essas questões. Em 1 Pedro, na verdade, somente 1 capítulo e meio são cruciais em relação à vida. Este 1 capítulo e meio inclui todo o capítulo 1 e os primeiros 11 versículos do capítulo 2. Em adição, precisamos considerar a palavra de Pedro em 5:10, que é como se fosse a conclusão da primeira epístola, né? Como crucial. Nesse versículo, Pedro diz: ora,
O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Temos uma situação semelhante na Epístola de 2 Pedro. Nesse livro, a primeira metade do primeiro capítulo e o último versículo do último capítulo são cruciais em relação à vida. Nessas porções vitais de 1 e 2 Pedro, temos o foco central dessas epístolas. O que ele está querendo dizer? Que o 1 e 2 Pedro, eles começam falando de vida e terminam falando de vida. Porque se você pegar ali, né, 1 Pedro, versículo 2, né, do primeiro capítulo, e a 2 Pedro, versículo 1, 2, 1, 2 e 1, 2, da 1 e 2 Pedro, você vai ver Pedro falando sobre a graça, que a graça e paz vos sejam multiplicadas. Né? Então você vai ver essa expressão de graça, já no início de Pedro. E se você for para as conclusões dos dois livros, que ele faz ali, principalmente ali no versículo 5, 10, né, que ele fala, ora o Deus de toda graça, então ele põe graça. E na segunda epístola, no 3, 18, você também vê graça lá. Né, graça e paz, né, 3,18 que fala, deu um branco agora, fala assim, ó, mas crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Então, olha que interessante, começa com graça e termina com graça. Então, qual que é o foco central, irmãos? Lembra que eu falei que 12 versículos falam sobre graça e 10 sobre juízo. Então você vê que o foco central, claro que não é só a graça, porque se você ler a estrutura, assim, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas o que ele fala? Ele fala assim que Deus ele tem uma plena salvação para o homem. Essa plena salvação para o homem já é vista também logo nos capítulos iniciais de Pedro. Você vai ver ali o Deus triuno e o plano de salvação dele para o homem. Então Deus ele quer salvar o homem plenamente, a plena salvação do homem, corpo, alma e espírito. Para que o homem se torne uma habitação. Não foi o que nós vimos nas mensagens passadas? Que Deus ele quer ter uma habitação. Então, o edificar da igreja é para que Deus tenha uma habitação. Então, Deus quer que a gente nos salvar completamente para nos tornarmos uma habitação para que Ele possa se expressar por toda a eternidade. Só que para isso acontecer, Ele nos supre com graça. Porque no plano da salvação de Deus, no pleno da salvação de Deus, existe a regeneração, é como se ela fosse dividida em 3 partes. A regeneração, em uma forma geral, né? A regeneração, a transformação e a glorificação. Tem muito mais aqui nesse meio, mas é como se ele dividisse em 3 grandes partes. Então, na regeneração, né, você creu e foi regenerado, foi justificado, e agora inicia o processo do Espírito, que essa aqui é a parte do Pai, né? Agora inicia a parte do Espírito, que é a obra do Espírito de te transformar e te santificar. Nessa parte aqui, irmãos, é muito necessária a graça de Deus. A graça de Deus, por quê? Porque no processo de transformação, né, você vai passar por muitas situações, muitos sofrimentos nesse processo. O Senhor vai precisar usar muitas situações em prol para você ser transformado. Então, por isso que nesse processo de transformação é muito necessária a graça de Deus. Então, é por isso que Pedro dá uma grande ênfase na graça. Porque ele sabe que para que o plano da salvação de Deus se complete, nós precisamos compreender a graça de Deus, de que a graça está conosco. E aí a gente vai para o objetivo da epístola. Pedro ele estava escrevendo essas epístolas, que são cartas, né? Para quem? Para quem ele chama de os forasteiros da dispersão. Quem são esses? Né? São os crentes judeus, né, que estavam dispersos nas nações gentias. Então esses irmãos estavam lá, né, e eles estavam sofrendo perseguição, né, estavam tendo sofrimentos. Então Pedro escreve para o quê? Para instruí-los acerca de que, olha, não desanime, porque a graça de Deus é com vocês. Vocês estão debaixo do governo de Deus. Então o Senhor está tomando medidas, né, para cumprir o seu propósito. Mas não desanime, porque assim como vocês existe o governo de Deus, que é a justiça de Deus sendo executada, Deus ele vem com a graça e supre você para que vocês possam suportar. E não só isso, para que vocês possam ser o quê? Transformados. Porque, irmãos, eu quero falar isso, porque isso é muito importante, porque quando Jesus veio, houve uma mudança de dispensação. Nós tínhamos a dispensação da lei e agora nós temos a dispensação da graça. A lei, né? Por que teve essa mudança de dispensação? É muito importante a gente entender isso. Você precisa entender a lei
para entender a graça. Porque a lei, irmãos, ela foi dada pelo próprio Deus, certo? Só que a lei, o homem não conseguia cumprir a lei. Por que o homem não conseguia cumprir a lei? A lei, ela servia para conduzir o homem a Cristo, ela mostrava muito do que Deus é, né? Deus é assim. E Deus queria que o homem cumprisse a lei, no sentido da obediência, mas o homem era incapaz e Deus sabia. Por que o homem era incapaz? Porque dentro do homem tinha algo chamado natureza pecaminosa. Então, o pecado e a natureza pecaminosa não deixam o homem cumprir a lei. Então, a lei é muito boa. Não pense que a lei é ruim. É muito boa. Só que a lei, irmãos, ela virou um jugo para o homem porque o homem não conseguia cumprir por causa da natureza pecaminosa. Então, quando a graça vem resolver esse problema. A graça vem fazer o quê? Agora é diferente. É claro que na graça a lei é elevada ao padrão de Deus. É a lei do Espírito da vida agora, né? Que é muito mais elevada do que a lei moral em forma de ordenança. E essa lei agora, se nem antes ela poderia ser cumprida, como ela vai poder ser cumprida agora que ela foi elevada? Né? Porque agora o Senhor se deu para você como graça. E agora Ele cumpre em você. Então agora o homem é capaz, o homem pode cumprir a lei de Deus agora. Estando no seu espírito. Por quê? Porque agora a graça de Deus está sobre o homem. Então a graça tem essa grande diferença da lei, porque ela permite que o homem cumpra a lei. Então quando você ouve o Senhor falando no Novo Testamento, né, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, ou quando Ele fala para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que Ele fala para ela, alguém te condenou? Né, ninguém joga as pedras, né? Ele fala, alguém te condenou? Não, nem tampouco eu. Vai, não peques mais. Eu pergunto, é possível ir e não pecar mais? É possível ser perfeito como perfeito é o nosso Pai? Ou o Senhor é mentiroso? O que os irmãos acham? O Senhor é mentiroso? Não, isso está descartado, certo? Se o Senhor não é mentiroso, e Ele falou, vai, não peques mais, e Ele falou, sede perfeito como perfeito é o Pai, então isso é possível. Por que isso é possível? Porque nós estamos na dispensação da graça. Então o Senhor vem como graça em você, e você nasce de novo. E agora você tem a vida de Deus em você, e essa vida tem uma lei, que é a lei do Espírito da vida, que consegue cumprir a lei, porque ela vence a lei do pecado e da morte. Então, irmãos, aí você começa a entender as falas de Jesus no Novo Testamento. Então é muito importante você entender isso, como a graça, ela veio e permite agora que o homem consiga cumprir a lei de Deus. Só que não é o homem em si que cumpre. É o próprio Senhor em mim que cumpre, é o próprio Senhor em nós, irmãos. É Ele satisfazendo todos os justos requisitos de Deus em nós. Então, sim, é possível ir e não pecar mais. Sim, é possível ser perfeito. O problema é que eu não consigo permanecer no meu espírito 24 horas. Porque ainda tem em mim a presença do pecado. Mas um dia, na glorificação do corpo, porque a plena salvação tem a glorificação. Um dia nós seremos libertos da presença do pecado. E então, nesse dia, vai fazer todo sentido todas as palavras do Novo Testamento do Senhor. Irmãos, então a graça do Senhor, veja que ela permite o homem cumprir as exigências de Deus. Né? Permite. Mas vamos entrar então aqui nos versículos. Né? Então, os primeiros, vamos ler o algarismo romano 2. Eu quero ler todos os versículos, tá, irmãos? Então vamos ler primeiro aqui, vamos falar de 1 Pedro 1, podemos até usar o matinal aqui, no dia 1 você tem os dois versículos aqui em cima, que é 1 Pedro 1, 2 e 2 Pedro 1, 2. Né? Então olha o que então vamos relembrar, são 12 vezes que Pedro menciona graça, dessas 12 vezes, 6 versículos vão mostrar expressões, lembra que ele adjetiva, né? Só que o irmão Lee vai falar que são 4, por quê? Porque 2 se repetem, que é a graça, você já multiplicado, repete nesses 2, né? E a última também se repete, que é o toda a graça e a verdadeira graça, que se juntam também, que a verdadeira graça é toda a graça. Então você vai ver o irmão ali falando de 4, tá? 4 expressões, que estão em 6 versículos. Mas vamos ver essas 2 primeiro aqui. 1 Pedro 1, 2. Escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E o 2 Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Puxa, impressionante, né? Pedro
junta a graça e fala que graça e paz sejam multiplicadas, mostrando então uma característica da graça, que ela pode ser multiplicada em nós. Então a graça, irmãos, é o próprio Deus. O próprio Deus é ilimitado, a graça é ilimitada, certo? Mas, irmãos, Deus, ele cresce em mim conforme eu desfruto, conforme eu ganho. Na minha experiência subjetiva de Deus, ela cresce em mim. Deus cresce em mim. Então, imagina se eu ganhasse Deus por inteiro, completo, toda a sua... Eu não conseguiria suportar. Então, é um processo. Senão, seria transformado assim. Pum. É um processo de transformação. Então, você vai o quê? Ganhando de Cristo. Ele é ilimitado. É a graça, é ilimitado. Né? Mas é como se você fosse pegando a água daquele grande oceano, pouquinho em pouquinho. Você vai crescendo. Por isso que ele fala, crescendo na graça e no conhecimento. Né? Então, essa graça, ela vai sendo multiplicada em você. Ela cresce, né? Então é muito interessante essa expressão mostrando essa característica da graça poder ser multiplicada, né? E então essas são as duas primeiras menções de graça. E a graça aqui, né, mostra a questão realmente de nós podemos crescer na graça, né? A graça ser multiplicada. É algo que nós já temos, que é a graça de Deus, mas que aumenta progressivamente, né? Depois nós vamos ver, vamos ler aqui o ponto A, o ponto 2. A multiplicação da graça é a graça que se multiplica em nossa vida diária no pleno conhecimento de Deus. E aqui, como que a graça se multiplica? No pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, muitas vezes, por que a graça não se multiplica ou não cresce em nós? Porque eu não tenho o pleno conhecimento de Deus. E onde está o pleno conhecimento de Deus? Está na sua palavra. Então, eu não tenho o contato íntimo que eu deveria ter com a palavra de Deus, para conhecer Deus. E muito menos aplicar a palavra para experienciar Deus. Então, como eu não conheço, eu não aplico e não tenho experiências, a graça não se multiplica. Então, é por isso que a graça ela é multiplicada na nossa vida diária no pleno conhecimento dele. Eu preciso me aplicar, irmãos. De Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus em sua economia é rica, multiplicadora e abundante. Então, o problema não está na graça. Ela é rica, ela é abundante. Quanto mais eu buscar, mais tem. Eu não consigo esgotar a graça. Se eu buscar o Senhor, eu nunca vou esgotá-lo. Mas o problema é que eu não busco. É simples assim, irmãos. Esse é o problema. A graça está lá, ilimitada para o homem. O Senhor é ilimitado. A graça é multiplicada, então ele vai falar alguns meios aqui, né? Da graça ser multiplicada. A graça é multiplicada a nós por meio dos nossos sofrimentos. Olha só. Limitações e fraquezas. Será que nós temos isso? Sofrimentos, limitações e fraquezas? Puxa, muitos sofrimentos, né, irmãos? Limitações, conforme a idade avança, as limitações físicas, inclusive, vão aumentando muito, né? Fraquezas, puxa, todos temos, né? Comum a todos nós. Graça é Cristo como aquele que carrega o nosso fardo. Nós temos fardos pesados para carregar? Parece que não, irmãos, mas você manter um casamento é um fardo, você criar os seus filhos é um fardo, são fardos bons, sim, mas são fardos. Você precisa se dedicar seu tempo, a sua atenção, são fardos. Né? Por exemplo, os presbíteros, né, no sentido de apacentar os irmãos da sua localidade, é um fardo. Então há muitos fardos, né, para carregar, e muitos outros, né? Então todos temos fardos, mas Cristo é aquele que carrega o nosso fardo. Quanto mais fardos temos, ou quanto mais sofrimentos temos, quanto mais fraqueza temos, quanto mais limitações temos, mais oportunidades temos de experimentar Cristo como graça. E aqui você entende então porque o Senhor tolera as situações. Né? Por quê? Porque são usadas em prol do seu propósito. O Senhor tolera isso, e muitas vezes o Senhor permite. Mas como o Senhor permite o sofrimento do homem? Olha, por exemplo, de Paulo em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, do espinho na carne. Puxa, essa passagem é extraordinária. Se eu tivesse tempo, eu entraria com certeza no estudo vida. Eu recomendo que os irmãos entrem no estudo vida de 2 Coríntios para ver sobre essa parte, esses contextos. Né? Porque ali Paulo, irmãos, olha o contexto de 2 Coríntios 12. Paulo, ele tinha ido ao terceiro céu, sido arrebatado ao terceiro céu. Depois ele foi para o paraíso e viu coisas indizíveis, que não se pode nem falar e mencionar. E ele foi obrigado ali a falar a respeito dessas visões e revelações por causa de que os judeus judaizantes estavam
como vamos dizer assim, se vangloriando no seu conhecimento, dizendo que eram mais doutos do que Paulo, então vocês não deveriam ouvir Paulo, ouçam-nos, né? Nós somos melhores, mais doutos que Paulo. Nós temos mais revelação, mais visão, né, do que Deus quer, das coisas que Deus quer. E aí Paulo, então, ele se vê obrigado. Você imagina, né, Paulo ouvindo e vendo essa situação? Ele se achando nesse sentido, e ele tinha ido ao terceiro céu, tinha ido ao paraíso, coisa que só Jesus teve a oportunidade, nenhum outro homem, somente Jesus tinha ido, que o terceiro céu é o lugar de habitação de Deus, né? São 3 céus, né? E só Jesus tinha ido, né? E foi no paraíso, no Hades, na parte boa, né? Você lembra lá do jovem rico, do jovem que tem o Hades, né? Que é o seio de Abraão, e o Hades, que é a parte boa, a parte ruim, separados por um abismo. Então ali é o paraíso. Então Paulo foi ali, assim como Jesus, Paulo foi no terceiro céu. Você imagina o que Paulo viu, né? As revelações e as visões que ele teve, que ele fala que são indizíveis, né? E aí Paulo se vê nessa situação de tendo que obrigatoriamente falar sobre isso, ou seja, se vangloriar disso, né? Para eles, por causa da fraqueza deles, para que eles pudessem ver que, não, peraí, realmente precisamos ouvir Paulo, né? Realmente ele tem as visões e as revelações de Deus, do que Deus quer, né? Então Paulo se vê obrigado, né? E aí entra a questão do espinho na carne, porque o Senhor dá um espinho na carne para ele, para que ele não se ensoberbecesse. Mas olha a preocupação de Deus com Paulo, né? Porque essas visões foram tão elevadas que, puxa, é perigoso o meu servo se ensoberbecer, né? Então ele dá um espinho na carne, que a nota fala que provavelmente era algum sofrimento físico que o perturbava constantemente ali, né? Então isso gerava em Paulo uma modéstia, ele não se ensoberbecia por causa desse sofrimento constante, e era tão intenso que a Bíblia relata ali que ele rogou por 3 vezes para o Senhor remover, né? E o que o Senhor responde? Os irmãos conhecem a passagem, né? O Senhor falou, a minha graça te basta. Puxa, irmãos, se Deus não, se isso não é a permissão de Deus, Deus não podia remover assim, ó. Removia o sofrimento, acabava. Mas, irmãos, certos sofrimentos, o Senhor permite que eles estejam ali. Tolera até um certo ponto para o propósito dele. Então, ele permitiu aquele espinho na carne de Paulo. Por quê? Porque aquele espinho na Paulo Deus sabia que aquele espinho ou com aquele problema, entenda aqui que pode ser qualquer problema que você esteja enfrentando na sua vida, aquele espinho na carne, Deus sabe que através dele você vai buscar mais o Senhor. E quando você buscar mais, você vai ter mais graça. E você vai ser transformado. Então o Senhor usa todos os sofrimentos, as nossas limitações, as nossas fraquezas. E o mais interessante é que depois, Paulo fala assim, 2 Coríntios 12, é a continuação, ó. Aí, vamos ver o 9. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com prazer, portanto, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, olha a continuação, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições e angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Mas o ponto que eu queria falar é que porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui a gente vê uma outra característica da graça muito importante, né? A questão de nos aperfeiçoar. Porque quando Pedro está falando lá, depois nós vamos ver quando ele fala de toda a graça, se você ler, que é o 1 Pedro 5,10, quando ele fala que o Deus de toda graça, ele fala que o Deus de toda graça vos aperfeiçoará, é a primeira menção. Depois ele segue com algumas outras, mas ele fala, vos aperfeiçoará. Ou seja, o Deus de toda graça vos aperfeiçoará. E aqui Paulo fala que o poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, nós vemos uma característica da graça de Deus, que além do Senhor de ser o suprimento para nós, nos sustentando naquela situação, ela também vem como um poder. Que poder é esse? É o poder de nos aperfeiçoar nas fraquezas. Então, a nota de rodapé fala sobre isso, tá? Que ela fala, aqui, ó, a 9.2, ó. 9.2, temos de passar por sofrimentos, para que a suficiência da graça do Senhor seja engrandecida. A nossa fraqueza é necessária para se manifestar o aperfeiçoamento do poder do Senhor.
Logo, o apóstolo mais alegremente se gloriaria nas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Aí ele vai fazer a distinção. Ó. Graça é o suprimento e poder é a força, a capacidade da graça. Então, olha, graça é suprimento, mas ela também é força, ou seja, é a capacidade que ela tem de aperfeiçoar a gente nas fraquezas. Então ela tem esses dois vieses, suprimento e força, e uma capacidade de aperfeiçoar nas fraquezas. Assim que a graça, olha que maravilhoso como a graça do Senhor age, né? Usando os sofrimentos, as fraquezas e as limitações, né? E o poder é a força, a capacidade da graça. Ambos são o Cristo ressurreto, que agora é o Espírito que dá vida e habita em nós. Então, irmãos, é isso que essa é uma das maneiras da graça ser multiplicada, né? É os sofrimentos, as limitações, as fraquezas, né? Então, você nunca mais vai enxergar aquilo que o Senhor permite que aconteça com você da mesma maneira, certo? Nós estávamos, na segunda-feira, a gente foi para uma casa, um Airbnb, né? Na segunda-feira, em Indaiatuba. E aí, eu coloquei no GPS o caminho, né? E estávamos indo. E aí, tinha uma hora que tinha que entrar ou numa pista ou na outra. Aí eu me perdi na hora de olhar o GPS e entrei nas tartarugas do meio, assim, né? Da divisão. Foi e rasgou o pneu de fora a fora, um dos pneus, assim. A gente parou, né? E aí eu fiquei pensando depois que a gente chegou, né? Colocamos step, tudo, chegamos lá, né? Depois a gente foi ler o matinal, né? Os dias do matinal, falar sobre graça, tudo. E aí eu falei, puxa, tudo que acontece, se você tiver olhos para ver, tudo que acontece com você é graça do Senhor, né? Independente do que seja. Porque aquilo ali parece que não, mas é algo que o Senhor, é uma situação que o Senhor pode usar para te suprir e te aperfeiçoar, né? Se você tiver olhos para ver isso, você vai passar pela situação de uma forma diferente. Não resmungando, reclamando, achando que tudo só acontece com você, que já você fala, ouvido, é só comigo. Nada disso, irmãos. Se você tiver olhos para ver, você vai ver a graça de Deus em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Porque se Deus permitiu, é a graça. Se você acordou, Deus permitiu você acordar. Então é a graça. Se Deus permitiu que acontecesse, tudo, os céus governam. Ele está no controle de tudo. Se Ele permitiu, pode ter certeza, é a graça de Deus. Está debaixo da vontade permissiva da graça de Deus. Tudo vem por meio dele, né? B, o desfrute do Senhor como graça está com aqueles que o amam. Puxa, né? Maravilhoso, né? Esses versículos aqui de Efésios e João, né? Vamos ler Efésios 6, 24, esse versículo é muito bom. 6, 24. Fala, graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Irmãos, a vida cristã é viver Cristo, certo? E como viver Cristo se eu não amar Cristo? Eu tenho que amar, né? Eu vou correr. Amém, vamos correr. Tem pouco tempo, né? Vamos lá. Ponto C. O desfrute do Senhor como graça, com a sua natureza divina, é por recebermos e permanecermos na palavra da sua graça, a qual inclui todas as suas preciosas e grandíssimas promessas. Não vai dar tempo de eu entrar nesse contexto, mas é um contexto maravilhoso aqui de Atos 20, mas não vai dar tempo. Vou tentar ser mais breve, tá, irmãos? Então, vamos ver os outros versículos, então, para a gente ganhar tempo aqui. Vamos ver 1 Pedro 1,10, que é um algarismo romano. Na verdade, irmãos, o 1 Pedro 1,10 e o 13, que são os próximos dois algarismos romanos, eles têm o mesmo significado, tá? No que tange a graça. Ó. Eu vou ler os dois, tá? 1 Pedro 1,10. Investigando aqui... vamos ler o 10 e o 11 aqui. Ó. A respeito desta salvação, que salvação? Olha o versículo anterior, o 9. A salvação da vossa alma. Então ele está falando da salvação da alma. A respeito dessa salvação, que é a salvação da alma, os profetas examinaram e investigaram diligentemente, os quais profetizaram acerca da graça que viria a vós, investigando a que época ou circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao testificar com antecedência sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que viriam depois destes. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por meio daqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que essas que anjos anelam contemplar. E o 13, por isso, cingindo os lombos da vossa mente, e sendo sóbrios, ponde a vossa esperança
inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então há duas menções de graça, né? Uma, de que a graça que viria a vós, né? E a outra, a graça que seria trazida, né? Ponde a vossa esperança inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Graça aqui nesses dois contextos, né? Quer dizer a salvação da alma dos crentes, né? Só que a salvação, né? Voltando lá para a salvação, plena salvação de Deus. Quando eu sou regenerado, na regeneração, quando eu creio no Senhor e aceito o Senhor, recebo o Senhor, o meu espírito ele é reavivado, né? Eu nasço de novo dele. Então o meu espírito ele é eterno, porque o Deus agora habita ali. Deus se mesclou no meu espírito, Deus é eterno, o espírito é eterno agora. E o meu corpo, a promessa é que o Senhor glorificará no último dia. Então é como se o espírito e o corpo, na regeneração, estivessem salvos eternamente. Mas a alma ainda não. O problema é a alma. Então a alma, quando ela será salva plenamente? Na segunda vinda de Cristo. Porque na segunda vinda de Cristo é que vai haver a salvação da alma. Porque tem o galardão, que é o prêmio da soberana vocação dos chamados de Deus. Então no galardão, no tribunal de Cristo, vai ter o julgamento, e aí os vencedores vão para as bodas do Cordeiro, e aqueles que não vencerem vão para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a salvação da alma, o que Pedro está falando é o seguinte, que os profetas, tanto os profetas do Antigo Testamento, né, como os apóstolos no Novo Testamento, são os dois grupos de pessoas, os dois grupos que o Senhor usa para falar acerca da sua plena salvação. Então, é isso que Pedro está falando. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, eles são esses dois grupos que o Senhor usa para falar acerca da plena salvação de Deus. Então, ouçam eles. É isso que Pedro está falando. Vocês precisam dar ouvidos a eles, né? E essa graça que viria está relacionada com a segunda vinda de Cristo, que é quando ele vai vir para consumar a graça. É como se a graça, no sentido da salvação, ela inicia na regeneração e ela se consuma na segunda vinda, quando você é aprovado no tribunal de Cristo. É a consumação da plena salvação, ou seja, a salvação da alma, porque aí o corpo e o espírito e o corpo já estão salvos, e agora consuma salvando a alma. Então consuma a plena salvação de Deus na segunda vinda, certo? Então é isso que Pedro está falando, sobre essa graça, nos dois contextos, tá? Tanto no 10 como no 13, ele está falando sobre essa segunda vinda do Senhor, em que eles teriam a salvação da alma. Então ele fala, essas coisas que agora vos foram anunciadas por meio daqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, ou seja, são os apóstolos, na pregação dos apóstolos, que vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam contemplar. Olha isso. Por isso, por causa desse falar, né, cingindo os lombos da vossa mente e sendo sóbrios, ponde a vossa esperança inteiramente nessa graça, ou seja, na salvação da alma que vocês vão ter. Então, ou seja, não desanimem, né? O Senhor vai consumar o processo da plena salvação, né? Ouçam os profetas, ouçam os apóstolos, porque eles vão conduzir vocês à edificação, ou seja, vão conduzir você a ser vencedores, a consumar a plena salvação de Deus. Ouçam eles. Cinja os seus lombos e a vossa mente, sede sóbrios, e coloca toda a sua esperança nisso, de que o Senhor vai salvar plenamente a nossa alma, né? Ou seja, consumar a sua plena salvação. Então a graça aqui nesses dois contextos, né, que seria o dia 2 e 3 aqui, o agora Romanos 3 e 4, é a graça no sentido da salvação da alma, tá? Que será consumado na segunda vinda de Cristo. Então só vou ler o 3 e o 4. Tá? Os profetas no Antigo Testamento profetizaram acerca da graça que viria a nós. A graça e o 4, a graça na qual os crentes põem a sua esperança inteiramente será trazida aos crentes na revelação de Jesus Cristo, quando o Senhor voltar. Só vou ler um ponto de cada aqui. Vou dar o D do 3. O Espírito de Cristo aplica a salvação plena de Deus como graça a nós por dois instrumentos: o profetizar dos profetas no Antigo Testamento e a pregação dos apóstolos no Novo Testamento. E do ponto aqui vou ler a graça a ser trazida a nós na revelação de Jesus Cristo refere-se à salvação da alma como a consumação da plena salvação. Tá? Então lembre-se desse processo, né? A graça, a primeira graça e a segunda, né? Como se consumasse,
Na primeira vinda o Senhor veio como graça, regenerou corpo, espírito e corpo. Na segunda vinda, como o Senhor vem como graça, para consumar a salvação, salvando a alma. Tá? Ponto 5. Vamos ver graça em 1 Pedro. O que é graça em 1 Pedro 2, 19 a 20. Fala o seguinte, ó. Pois isto é graça. 2 pontos. Se alguém, por motivo de consciência para com Deus, suporta tristezas por sofrer injustamente, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se contudo fazendo o bem e sofrendo, suportais com paciência, isso é graça diante de Deus. Puxa. Ponto 5. Graça diante de Deus em 1 Pedro 2, 19 a 20, refere-se à motivação da vida divina em nós e sua expressão em nosso viver, a qual se torna em nosso comportamento graciosa e aceitável aos olhos, tanto do homem como de Deus. Isso aqui foi o que o Toninho compartilhou um pouco sobre isso, né? Porque, irmãos, aqui está falando do comportamento, do nosso comportamento. A graça como essa força motivacional que molda o nosso comportamento, né? Porque olha só, então se alguém por motivo de consciência para com Deus, ou seja, você tem uma boa consciência para com Deus, suporta tristezas por sofrer injustamente, né? Está relacionado ao quê? Você passando por uma situação de tristeza, de sofrimento, você suportar aquela situação em prol de manter o seu testemunho adequado, né, diante do Senhor, tendo uma boa consciência com Deus. Ó, o Deus triuno processado como graça, ponto B, recebido e desfrutado por nós, é visivelmente expressado para outros verem no nosso viver santo e nas reuniões da igreja. Puxa, irmãos, né? Fomos chamados para desfrutar e expressar Cristo como graça em meio aos sofrimentos, a fim de nos tornarmos uma reprodução, uma cópia xerox de Cristo como nosso modelo, segundo o seu viver de homem-Deus. Puxa, irmãos, então, a graça, nas situações que nós vivemos no cotidiano, né, nos sofrimentos que nós vamos passar ali, com as nossas limitações e fraquezas, irmãos, é uma grande... Eu vou ter que passar, a gente já sabe, a graça que o Senhor permite para o meu crescimento, né? Então eu vou ter que passar por aqueles sofrimentos. Mas o comportamento é como eu vou passar por esses sofrimentos. De que forma eu vou passar, né? Eu vou passar dando testemunho da minha fé em Cristo. Dando testemunho do que Deus é para mim. De que Deus é gracioso. Né? Então eu expresso, aqui em Atos 11, bem interessante, Atos 11, 23, quando Barnabé chegou na igreja... Olha que interessante. Como que a graça se expressa no comportamento, né? Atos 11, 23, ó. Então, vou ler o 22, ó. Enviaram Barnabé para... a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé para que fosse até Antioquia. Então, Barnabé foi até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava todos a que com propósito de coração permanecessem com o Senhor. Puxa, olha que interessante, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o que ele viu naqueles irmãos? Olha o que a nota fala. A graça que Barnabé viu deve ter sido o Deus triuno que os crentes receberam e desfrutavam, e que era expresso em sua salvação, mudança de vida, santo viver e nos dons que exercitavam nas reuniões, todos os quais eram visíveis aos outros. Então, a graça, irmãos, aqui em 2 Pedro, né, 24 e 25, a graça em 2 Pedro 2, 19 e 20 é a graça que ela é expressa no nosso comportamento, visível para que os outros vejam, né, a graça de Deus sendo expressa. Ponto 6, a graça, vamos ver 1 Pedro 3, 7. 1 Pedro 3, 7. Semelhantemente vós, maridos, vivei com elas com discernimento, considerando-as como o vaso mais frágil, feminino, atribuindo-lhes honra como co-herdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. A graça da vida. Puxa, que expressão doce, né? A graça da vida. E essa graça da vida, irmãos, né? Se nós podemos unir, né? Nós temos então a graça da vida, a graça seja multiplicada, a graça multiplicadora,
Depois nós vamos ver que existe a graça multiforme e toda graça. São as 4 expressões que formam, né? As 4 expressões que a gente comentou, que Pedro, que são únicas, né, de Pedro. Então, a graça da vida é a graça que eu recebo quando eu recebo o Senhor como vida. E essa graça, ela se multiplica, ela cresce. Então, ela se expressa através da graça multiforme, das diversas maneiras. Então, ela se torna toda a graça. Então, os irmãos vão ver que é uma escada ali, né? Então, a graça, as revelações acerca da graça, elas formam essa escada, né? Então, é a graça da vida, é a graça que multiplica, a graça multiforme e a toda a graça. Elas vão sendo escalonadas, né? Então, aqui é a graça da vida, né? O que é essa graça da vida? É Deus como vida e suprimento de vida para nós em sua trindade divina. O Pai como a origem da vida, o Filho como curso da vida e o Espírito como fluir da vida. Aleluia, que flui em nós com o Filho e o Pai como graça. Depois nós vamos ver a multiforme graça em 1 Pedro 4,10. Cada um ministre aos outros o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Puxa, então a graça aqui, né, ela é expressada em muitas formas diferentes, é a multiforme graça de Deus, né? Teria um trecho para ler aqui do Estudo Vida, mas eu vou tentar resumir ele, que o irmão Lee fala assim, que essa graça multiforme, ela expressa, cada um de nós, irmãos, expressa o Senhor expressa a graça do Senhor de uma determinada maneira. Então, quando você vem falar, aquilo que você ganhou, como você fala, é a expressão da graça de Deus na sua experiência, assim como é para os outros irmãos. Então, quando todos falam, há uma expressão da multiforme graça de Deus, mas não é só isso. A multiforme de graça de Deus, ela é expressa, por exemplo, se eu tenho 2 filhos. Para cada um dos meus filhos, eu vou experimentar a graça de uma certa maneira, de uma certa forma. Então, com um filho, é uma forma da graça que eu vou experimentar. Com outro filho, é uma outra forma da graça. Se eu não for solteiro e tiver uma esposa, eu vou experimentar uma forma da graça com a minha esposa. E na relação com os irmãos, em tudo. Então, a graça, ela também, as situações, elas expressam a graça de formas diferentes. Para mim, na minha experiência. Então, essa é a multiforme da graça de Deus. Que ela vem para nós de diversas direções e ela é expressa também em diversas direções. Né? A multiforme graça. Graça da vida, a graça cresce e se multiplica, ela se expressa de várias maneiras, em várias direções. E aí nós chegamos em 1 Pedro 5,10, que é a conclusão aqui, né? Que é o toda graça, né? Esse versículo é maravilhoso. Mas o Deus de toda graça que vos chamou a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e alicerçará. Esse versículo é muito importante porque ele meio que ele conclui a primeira carta. Então é como se ele estivesse falando, olha, vocês têm o Deus de toda graça. Vocês receberam a graça da vida, vocês crescem na graça, vocês expressam a graça, mas vocês vão chegar a toda a graça, experimentar o Deus de toda a graça, que é o Deus da verdadeira graça, que fala também na sequência, que é o 12. Por meio de Silvano, fiel irmão, como considero, vos escrevi resumidamente, exortando e testificando plenamente que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela entrar e permanecer firme. Está falando da toda graça. Essa toda graça é a verdadeira graça. Permanecei nela. Então é isso que ele está falando. Né? Ele lembra que ele estava encorajando aqueles irmãos que estavam dispersos ali, né, no mundo gentil, falando para eles, falando, olha, vocês estão debaixo do governo de Deus, mas não se atemorizem, né? O Deus de toda graça é com vocês. Nessa situação de sofrimento e perseguição, ele vai aperfeiçoar vocês, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Né? Então não desanimem. Né? E um dia, e vocês estão experimentando assim o Deus de toda graça, que é a verdadeira graça. Essa verdadeira graça, ele estava exortando e testificando que entrai e permanecei nelas, firmes nela, porque é a verdadeira graça, né, de Deus. Então, graça aqui em Pedro, né, em 5,10, toda a graça e a graça verdadeira, né, elas são a mesma coisa. E o que elas significam? O que significa? Que essa graça ela serve para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e alicerçar no meio dos sofrimentos. Tá? Que é a verdadeira graça. A verdadeira graça de Deus é a graça, estou lendo o 10, na qual, juntamente com o conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, os crentes devem crescer para a sua glória,
tanto agora como até o dia da eternidade. Então, essa a graça de 2 Pedro 3,18, que ele fala, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que ele fala crescei na graça e no conhecimento? Porque e conclui a segunda epístola, né? Então, Pedro ele conclui falando, olha, prossigam. Então, na primeira epístola ele conclui falando, olha, vocês têm o Deus de toda graça, que é a verdadeira graça, permanecei nela, firmes. E na segunda epístola ele fala, continue, prossigam a crescer, né, na graça e no conhecimento. Prossigam até o quê? Até o Senhor ser para nós o Deus de toda a graça, né? E consumar o seu plano de salvação, que é a salvação da alma, salvando o corpo, a alma e o espírito. Então prossigam, até que o Senhor complete o seu governo e estabeleça o quê? Um reino de justiça e paz. Prossigam, não desanimem, né? Então, e faltou só uma, rapidamente, que é o de 1 Pedro 5,5. Vamos ler aqui, que fala que Deus dá... vou ler 1 Pedro 5,5, vamos lá. Que fala assim, semelhantemente vós, os mais jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a graça aqui, né? Vamos ler, tem uma nota muito boa aqui, fala assim. Aqui, ó. O que é esse cingir, né? Que ele fala assim, ó. E cingi-vos de toda humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos. O irmão Lee fala que o homem natural ele é soberbo. Todos nós somos soberbos, né? Esse é um atributo negativo do homem, de ser soberbo, né? E o contrário da soberba, irmãos, a soberba ela leva o homem à destruição. Parece que não. Mas se você não for humilde, você for soberbo, isso vai conduzir você à destruição. E o Senhor sabe disso. Então, por isso que na sequência aqui desse versículo tem o humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. E o termo é humilhai-vos, no sentido de, que nem eu falei, de nós reconhecermos que há um governo maior, então eu me contenho na minha soberba, porque a soberba ela quer aparecer, né? Ela quer se vangloriar, mas não, há um governo, então humilhai-vos, né? Então quando Pedro fala que cingi-vos de toda a humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, é isso, né? Mas dá graça aos humildes, ou seja, o Senhor é com aqueles que contêm a sua soberba. Então nós temos que aprender a conter esse atributo negativo, né, da soberba em nós. Então eu falo assim, ó, a humildade nos salva de todos os tipos de destruição e convida a graça de Deus, enquanto o orgulho nos torna os maiores tolos. Devemos estar dispostos a nos tornar humildes, modestos sob a poderosa mão de Deus em sua disciplina e lançar a nossa vida com seu cuidado sobre Deus, porque Ele se importa conosco amorosa e fielmente. Então, puxa, irmãos, acho que passamos por todos aqui, né? Então veja, todas essas 12 versículos que mostram e falam sobre a graça de Deus, você vê que Pedro ele tinha isso muito fundamentado no coração dele, esse encargo de que, olha, a graça de Deus é esse suprimento que vai fazer vocês passarem por esses sofrimentos, essas perseguições, né? Então não desanimem, eu estou instruindo vocês com relação à graça. Vocês vão experimentar na graça da vida, vocês vão experimentar essa graça que cresce, vocês vão experimentar a graça que se expressa a multiforme graça, toda a graça que é a verdadeira graça. Vocês precisam conter a soberba, porque Deus resiste aos soberbos, então concede graça aos que são humildes. Então humilhem-se sobre a poderosa mão de Deus, reconheçam o governo de Deus, né? Tem também a questão da motivação, do comportamento. Então, ou seja, ajam, né, tenham um comportamento que é conivente com a fé que vocês professam, né, deem testemunho da vida de Deus que está em vocês, porque isso é graça para Deus e para os homens, perante os homens. Então prossigam crescendo na graça e no conhecimento, até que Deus consume o plano da plena salvação dele, né, que é na sua segunda vinda. Então, ponham toda a sua esperança nisso, de que o Senhor vai voltar e vai consumar o plano da salvação dele, salvando a sua alma, né?
Então, isso é o que estava no coração de Pedro, irmãos. Né? Eu sei que foi um pouco rápido, mas espero que eu tenha conseguido passar o encargo. É bastante coisa, tinha muitas outras coisas para ler aqui, do estudo vida e tudo mais. Mas eu acho que deu para a gente tocar no encargo, né, do que estava no coração de Pedro com relação aos irmãos, o que estava no coração de Pedro com relação ao que ele queria passar da graça. Né? Então, todos esses versículos, eles trazem esse complemento a toda a estrutura da graça, né? Todo o falar da graça que é vista no Novo Testamento. Mas graça se resume em Deus, o Deus triuno como nosso desfrute. Se você desfruta Deus, você desfruta graça. Né? E Deus é com você, irmãos. Não importa o que você está passando, qual é o seu espinho na carne. O Senhor, né, Ele permite e tolera essa situação para que você o busque mais e você cresça na graça. Então, que nós realmente vejamos a graça de Deus com outros olhares. Que vejamos que é para o nosso aperfeiçoamento, que além de ser suprimento, ela tem essa capacidade de poder de nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Então, tudo visa o plano da transformação, com vistas ao cumprimento da plena salvação, para que sejamos aprovados, que Deus consume e salve o nosso corpo, alma e espírito plenamente. Né? Aleluia. Amém.